Nossa aula de hoje será o capítulo 3 do livro, que tem como conteúdo Mudanças na Europa Feudal. Vai da página 46 à página 59. Aí, quais foram essas mudanças? Então, a passagem do século X ao século XI foi um momento de mudanças na Europa feudal, como o fim das invasões bárbaras. O mundo medieval conheceu um período de paz, segurança e desenvolvimento. O outro foi o aumento da população, o crescimento demográfico que foi ocasionado pelo fim das guerras contra os bárbaros. Outro tópico, suavização do clima, que proporcionavam as terras férteis. O outro, recuo das epidemias, que deu uma queda da mortalidade da população. O aperfeiçoamento das técnicas agrícolas. Como foram esses aperfeiçoamentos? Para aumentar a produção, o trabalho da aragem, o aperfeiçoamento dos animais. Então, nesse caso, os animais passavam a ser ferrados, né, com suas marcas. Os moinhos foram melhorados. O arado de madeira foi substituído pela churra, que era o arado de ferro, facilitando o trabalho, o uso do cavalo na tração da terra. Teve também o sistema trienal, que a terra era dividida em 3 partes, plantavam-se 2 e uma ficava descansando, que se estendeu por toda a Europa. Houve também o aperfeiçoamento do artesanato, de roupas, objetos, armas, armaduras e o maior conforto e a capacidade militar. Então, nós vamos trabalhar com essas mudanças. Quando a gente fala na Europa feudal, a gente fala sobre o feudalismo. Vocês trabalharam ano passado sobre o feudalismo, não? O que é o feudalismo? Foi uma organização econômica, política, social e cultural baseada na posse da terra que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média. O feudalismo teve origem do século V até o século XV, com a crise do Império Romano, em razão da insegurança gerada pelas invasões dos povos nórdicos. Nessa sociedade, ela era chamada de sociedade estamental. Quer dizer, por quê? Porque não tinha mudanças. Ela ficava de herança de pai para filho, né? Era o rei, tinha que colocar seus próprios herdeiros, porque era composta por camadas sociais, estanques, quer dizer, estáveis, não mudava. Não existia modalidade social, então permanecia, ou seja, passava de um para o outro, então de um estamento social para outro, praticamente impossível. Então, quem nascesse camponês tinha que ser camponês, né? Então, quem nascesse filho de rei era sempre rei, tinha sempre a sua herança no império. Aí nós estamos vendo, né, a imagem do feudalismo, que nós estamos vendo aqui a terra, que era o feudo, era o principal feudo, e lá do outro lado nós estamos vendo o rio e as pessoas, né, lá nas suas casas boas. Que também nós estamos vendo a pirâmide, que tinha a sociedade da Idade Média. Então, lá no topo tinha o rei, abaixo do rei vinha o duque, os condes, né, alto-pretado, que era o papa. Abaixo da igreja vinham os cavalheiros, os senhores, os bispos, os abades. E por último, na base, vinham os soldados, os camponeses e os servos. Então, para a gente estudar as mudanças da Europa feudal, a gente tinha que saber mais ou menos o que era o feudalismo, né? Então, nós estamos vendo algumas imagens aí. Nós estamos vendo o garfo, a universidade, as janelas, né? Que é os vidros da janela, os livros. Então, essas imagens aí foram conhecimentos necessários, né? Que é para nosso conforto. Sem os garfos, a gente ajuda na comer, né? Os vidros da janela clarear as casas, as universidades adquirir conhecimentos. Então, são objetos e são coisas que foram inventadas na Idade Média e que hoje tem grande importância para nós, né? Então, nós estamos vendo aí os livros que são na formação como cidadãos, né? Invenção medieval. E assim se pode dizer que a Idade Média não foi uma época de atraso, né?
mas sim de ajuda para perceber novas invenções, novos momentos que hoje nós estamos adquirindo também. Então, as mudanças na Europa feudal, a partir do século XI. Nós vamos ver quais foram primeiro. Primeiro, nós temos aqui a expansão das áreas de cultivo, né? Devido à derrubada de florestas e à drenagem de pântanos. Então, houve aí essas mudanças. O que é a drenagem? Drenagem é a retirada do excesso de água de um terreno ou lugar para poder fazer a plantação. Como a terra já estava fértil, era uma terra fértil, então eles aí faziam os seus plantios. O outro é o desenvolvimento de importantes inovações técnicas, né? Como a churra, vocês estão vendo aí um arado com rodas e uma relha de ferro que foi substituída pela de madeira, que permite remover a terra mais profundamente, que é arar, para poder fazer o plantio. Nós temos também a introdução do sistema de rotação trienal. Eu já falei antes que a terra era dividida em 3 partes, né? Tinha lá o repouso, aí de um lado eles plantavam aveia, do outro trigo. No outro ano, o repouso era plantado, ou já ficava do outro lado. Plantava aveia de um lado, trigo do outro. E aí assim indo, cada ano ia sendo descansado, a terra ia descansando um ano para melhor plantio. Então, continuando com as mudanças, né? Nós temos a letra C, o modo de atrelar o cavalo usado para puxar o arado. Então, antes o cavalo era atrelado pelo pescoço, o que limitava bastante seu rendimento e sufocava. A partir do século X, passou a ser atrelado pelo peito, coloca, né, a corda no peito, o que aumentava seu rendimento e resistência no trabalho. Então, aí foi outra mudança. Outra mudança, o aprimoramento e a difusão dos moinhos. Nós estamos vendo lá como eram os moinhos, né? Era acionado pela força do vento ou da água. Tais moinhos contribuíam para aumentar a velocidade e a qualidade da moagem de grãos. Então, com essa ampliação das áreas cultivadas, né? A difusão das terras aumentou a produção de alimentos, né? As pessoas passaram a viver mais, a ter mais filhos. As mortes por fome e doença diminuíram. Essas mudanças todas foram por causa do efeito do aumento da população. Então, aí nós estamos vendo outras mudanças importantes. Principais rotas comerciais, né? Teve também o revigoramento do comércio das cidades. Com o aumento da oferta de alimentos, né? Também foi o que aconteceu. Agora, nós vamos ver. A partir do século XI, o comércio europeu intensificou. Quer dizer, o que intensificou? Reforçou. Então, quais foram as principais rotas comerciais, né? Aí está no século XIV. Mas nós estamos vendo o mapa, e no mapa nós estamos vendo umas linhas vermelhas, umas linhas azuis, estamos vendo uns pontinhos pretos, né? Que estão indicando o que cada um se refere. Então, entre as rotas comerciais representadas nesse mapa aí, é importante a gente frisar. Letra A, nós estamos vendo aqui que as linhas vermelhas se referem às terrestres. As linhas azuis é as linhas marítimas. Então, essas linhas marítimas aí são as cidades italianas do Oriente, né? Que eles faziam o comércio, era via o mar Mediterrâneo. Os mercadores de Gênova e Veneza compravam artigos de luxo, a seda, o perfume, a porcelana e especiarias nos portos de Constantinopla, Antioquia e Trípoli. E os revendiam com grande lucro no norte da Europa. Então, era pelo mar Mediterrâneo. Já as vermelhas eram as terrestres. Eles andavam por terra. Era uma rota que ligava Veneza a Hamburgo e a outra ligava Gênova a Bruges, passando pela região de Champagne, né, que hoje é França, onde eram realizadas importantes feiras. Esses pontinhos pretos aí que vocês estão vendo eram as feiras, né, onde eles faziam toda o comércio. Aí tinha também a cidade do norte da Europa, né? As cidades as cidades que eram comerciadas era Bruges, Bremen, Hamburgo, localizada ao norte da Europa, que comerciavam entre si com outras cidades europeias, né? A Inglaterra, a Rússia. Então,
Eram essa toda a rota que eles faziam para comercializar os produtos. Aí nós vemos as feiras. O que são feiras? Todo mundo hoje sabe o que é a feira, né? Então, as feiras, quase todas as cidades têm feiras. São eventos em locais públicos em que as pessoas expõem e vendem o que? As mercadorias, né? Com o aumento de volume do comércio, surgiram também as feiras. Vocês estão vendo as feiras medievais, a imagem das feiras medievais, né, da Idade Média, e estão vendo a feira atual. Eu coloquei para a gente ver que não há diferença, né? É quase a mesma coisa da feira medieval para a feira atual. As feiras medievais duravam de 15 a 60 dias. Acontecia uma ou duas vezes por ano e reuniam mercadores vindo de mais diferentes lugares. Nelas era possível ver um Gênove, né, vendendo pimenta, aí tem também os ingleses, né, os burgueses vendendo madeira. Então, cada um tinha o seu comércio. Como cada comerciante comparecia à feira com a moeda de sua região, e como as moedas tinham valores diferentes, surgiu os cambistas, né, que até hoje ainda tem os cambistas, que trocam dinheiro, né? Pessoas que faziam o câmbio, a troca do dinheiro. Então, os cambistas colocavam as moedas sobre um banco de madeira para examiná-las. Por isso receberam o nome de banqueiros, que até hoje ainda existem os banqueiros, né? Então, esses câmbios aí, né, troca o dinheiro brasileiro pelo dinheiro americano, então chama câmbio, né? Então, aí nós estamos vendo o que eram as feiras, que é a realidade da gente. Continuando ainda nas mudanças, nós vamos ver agora cidades novas e antigas, né? Vocês estão vendo a imagem como era a vida na cidade e a vida no campo. Totalmente diferente. Aqui dá pra gente ver, né? Que uns moram na cidade, outros moram no campo. Com as inovações técnicas, diminuiu a necessidade da mão de obra na agricultura. Muitas pessoas se mudaram então do campo para a cidade, no início da Idade Média. As cidades geralmente eram pequenas, com poucos moradores, que viviam, sobretudo, do trabalho no campo. A partir do século XI, porém, com o aumento do artesanato e do comércio, as cidades cresceram e novas cidades surgiram. Algumas nasceram ao redor das feiras, outras às margens dos rios e outras ainda em torno de castelo de um nobre. As cidades medievais eram chamadas de burgos, por isso seus habitantes foram chamados de burgueses. Então, tem até uma música que fala burguesinha, burguesinha, né? Então é referente aos burgueses. Aqui no livro de vocês mesmos, vocês vão ver que tem essa música que se refere ao texto. Então, agora, continuando, nós vamos ver os comerciantes, quem eram eles, os artesãos e suas corporações, né? Então, eu coloquei a definição, o que é corporação, né, de ofício. Eram associações existentes no final da Idade Média, que reuniam trabalhadores, artesãos de uma mesma profissão. Existiam as corporações de ofício, diversos tipos, como, por exemplo, a corporação de carpinteiros, corporações de ferreiros, de alfaiates, de sapateiros, de padeiros, e entre outras. Então, aqui tem as imagens de várias corporações que vocês estão vendo aí, né? Uns fazendo pão, outros fazendo sapato, outros pintando. Então, a mesma coisa hoje da associação de taxista, associação de moradores. Então, naquele tempo chamavam de corporações. Então, eram muitas cidades medievais. Uma pessoa só podia trabalhar em um ofício. Então, quem era pedreiro, quem era sapateiro, né? Não podia mudar. Se pertencesse a uma corporação, isto é, uma associação de profissionais de um mesmo ramo de atividade. Então, as corporações de ofício, eles protegiam seus associados. Como que eles protegiam os seus associados? Contra a concorrência, amparava na velhice, devia ter um tipo de aposentadoria, na doença, né, como um plano de saúde. Havia duas modalidades de corporações de ofício. A dos comerciantes, que era quem vendia, e dos artesãos, quem fabricava, né? As corporações comerciantes eram chamadas de ligas e reuniam profissionais de diversas cidades da Europa. Então, todos os comerciantes se reuniam como ligas, que eram as corporações, associações dele. A mais rica delas foi a Liga Hanseática, né? Era o nome dessa liga. Possuía numerosos navios, era bem rica
e chegou a dominar o comércio do norte da Europa. Então, eram comerciantes que tinham o mesmo poder e riqueza. As corporações de artesãos, que eram os sapateiros, tecelões, os ferreiros, os tintureiros, os pintores, né? Era dirigido por mestres. Então, esses mestres, eles tinham regras para ingressar na profissão. Eles controlavam o preço, a qualidade, a quantidade do que ia sendo produzido. Assim, evitava a concorrência entre outros ou seus associados, né? Um sapateiro não podia usar um tipo de couro inferior, então ele tinha que usar o couro bom para outro não chegar e fazer melhor e concorrer ao sapato e ao preço melhor. O artesão começava a vida como aprendiz, né? Hoje tem os aprendizes também, né? Os estudantes são aprendizes e vão trabalhar. Então, os aprendizes, que eles trabalhavam na oficina de um mestre. Em troca, eles recebiam alimentação, roupa e moradia. Depois de algum tempo, se ele já tivesse bem prático, eles faziam uma prova, né? E se fosse aprovado, ele tornava-se um oficial do artesão. Aí o oficial já recebia um pagamento, um salário em dinheiro. Depois de cerca de 7 anos de trabalho, eles faziam outra prova para saber se melhorou. Aí tinha de apresentar um produto que fosse considerado feito por ele, uma obra-prima já feito por essa pessoa, né? Que era. E aí depois eles tinham, fosse aprovado, aí eles já passavam a ser mestre e já iam ensinar aos aprendizes. E assim continuavam a vida desses artesãos, dessas corporações. As cidades se libertam, né? Como é que as cidades se libertaram? Né? Então a gente via as guerras, né? Dos camponeses, então aí eles queriam se libertar. Então, grande parte das cidades medievais se localizavam nas terras dos condes, então, dos duques e dos bispos, a quem os moradores tinham de pagar imposto, né? Imposto, todo mundo sabe que hoje a gente paga imposto de todo jeito. Prestar serviços gratuitos, como consertar estradas e pontes. Então, eram esses os impostos que eles pagavam para poder viver nas terras dos duques, dos condes e dos bispos. Então, para se libertar desse controle que eles viviam, os habitantes das cidades, artesãos e comerciantes, em sua maioria, lutaram de várias formas para obter autonomia, para sair, né, desse tipo de escravidão ou de servidão. Por vezes, os habitantes das cidades conseguiram autonomia por meio de rebeliões. Então, vocês estão vendo a imagem de uma rebelião. Contra, o que era que eles estavam contra? O aumento do imposto e as autoridades. Né? Outras vezes por meio de carta de franquia. Então, eles faziam uma carta de franquia, que era um documento que dava a eles o direito de administrar a sua cidade. Então, eles queriam formar sua cidade saindo da terra desses ricos aí. Com a carta de franquia em mãos, que era o documento, eles elegiam representantes, que eram geralmente os comerciantes ou banqueiros, né, que tinham mais condições. E dessa época, houve até um ditado popular que diz: o ar da cidade torna o homem mais livre. Então, o homem livre. Então, através da sua posse de terra, né, eles poderiam plantar, se tornavam mais livres nas próprias terras. Então, por isso que eles queriam se libertar da servidão. Aí nós estamos vendo a carta de franquia, né? Era que eles escreviam para conseguir sua liberdade. Então, o que era a carta de franquia? Era principalmente para os burgueses, mas passavam por todos, né? Usando seus esforços para comprar a carta de franquia, que era um documento que dava a eles o direito de administrar a cidade. Então, geralmente, era que tinha mais condições. Os comerciantes e os banqueiros eram que tinham condições de receber essa carta de franquia. Então, dentro das rebeliões, né, para libertar as cidades, houve também as cruzadas. O que foram as cruzadas? Então, movimento religioso da Idade Média, né? Foi um movimento. Então, desde o século V, os cristãos, né, os europeus, peregrinavam a centros religiosos, como Jerusalém e Santiago de Compostela. Então, eles peregrinavam para, né, pagar suas promessas, seus sacrifícios. Então, fazer pedidos conforme sua penitência. Em 1701, os turcos da religião muçulmana conquistaram Jerusalém.
Então, os muçulmanos conquistaram Jerusalém e proibia que os cristãos entrassem para visitar o túmulo de Jesus. Então, eles reagiram, né? E em 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos para uma guerra contra os infiéis, que eram os muçulmanos, a fim de reconquistar a Terra Santa. Né? Aí deu início, essa revolução deu início, assim, às cruzadas. O que eram as cruzadas? Vocês estão vendo, eram expedições, né, que eles saíam, militares. Ele saiu da Europa, partiu da Europa, foi entre o século XI e o século XIII, foram 3 séculos, né, 300 anos, a fim de combater os muçulmanos no Oriente e retomar Jerusalém, que era a Terra Santa, né? Então, os participantes das cruzadas, eles eram marcados por esse sinal aí, né, o sinal da cruz, vermelho. E eles bordavam essa cruz na roupa, daí o nome cruzadas, né? Essas cruzadas reuniram milhares de pessoas, como homens, mulheres, crianças, nobres, camponeses, ricos, pobres, né? Civis, religiosos. Então, era grande a multidão. Os nobres iam de cavalo, bem armados, né? A maioria, porém, ia a pé, que eram os civis, os camponeses. Iam sem armas, mas assim mesmo eles iam à luta. E os motivos das cruzadas foram de ordem material, né? Requerendo a terra, social e religioso. Então, tinha os dirigentes da igreja, né, que participavam, queria desviar a violência praticada pela nobreza, os guerreiros, né? Tinha os mercadores, que ambicionavam aumentar o comércio, vender muito com as cruzadas. Tinham também os nobres, que esperavam obter terras e outras riquezas depois da luta. Tinha as pessoas comuns, que queriam a salvação eterna. Então, pois a igreja prometia a essas pessoas o perdão dos pecados, né? Então, nós vimos aí o que eles faziam para poder conquistar a Terra Santa, né? O que era a Terra Santa? Era o nome dado a Jerusalém. E o que era penitência que eles faziam? Era sacrifício que uma pessoa faz para receber perdão dos pecados. Certo? Então, as cruzadas foram essas lutas aí. Aqui nós temos as principais cruzadas, né? Foram 4, as principais. Então, a primeira foi de 1096 a 1099, foi liderada por nobres de várias partes da Europa e conseguiu conquistar Jerusalém. Essa daí eles ganharam, né? A luta. A segunda foi comandada pelo rei da França e pelo imperador da região, onde hoje é a Alemanha. Os líderes se desentenderam e a expedição foi derrotada pelos muçulmanos. Então, essa foi derrotada. A terceira foi chefiada pelos reis da França e da Inglaterra. Então, eles gastavam muito dinheiro, né? E pelo imperador da região, onde é hoje a Alemanha. Então, os cruzados estabeleceram um acordo com os muçulmanos, que na época havia reconquistado Jerusalém, tinha conquistado Jerusalém. O acordo permitia aos cristãos realizarem peregrinação a Jerusalém novamente, né? Então, aí eles fizeram um acordo com os muçulmanos para ir até Jerusalém. E a quarta cruzada foi motivada principalmente por interesses econômicos, né, da riqueza. Os comerciantes de Veneza ajudavam os cruzados fornecendo navios, alimentos, dinheiro, e em troca exigia que os cruzados, né, as pessoas que estavam nas cruzadas, atacassem uma cidade, né, que era cristã também, Constantinopla, porque os comerciantes dessa cidade eram seus concorrentes. E assim eles faziam para poder conquistar o que eles queriam nas cruzadas, né? Aí tem algumas mudanças causadas pelas cruzadas. Vamos ver quais foram. Nós temos o aumento do comércio entre o Oriente, né? Várias regiões, contribuiu para a prosperidade dos comerciantes. Teve também a maior participação dos europeus, foi uma causa também, uma mudança também, especialmente os italianos, no rico comércio de especiarias, luxo, né? Que eles andavam pelo mar Mediterrâneo e era controlado pelos muçulmanos. E teve também o enfraquecimento da nobreza, né? Então, guerreira, que se endividou, gastou muito dinheiro com as cruzadas, se endividou, perdeu parte dos seus membros nas cruzadas. Né? Teve seus momentos fortes e também seus momentos mais fracos. Dentre essas mudanças, nós vamos ver qual foi outra mudança, né? Aqui nós vimos as mudanças, já falei sobre eles, né? O aumento do comércio entre a cidade e o Oriente, várias regiões, a participação.
E agora nós vamos ver outra parte, foi o conhecimento da arte, né? Que foi o conhecimento da arte? Revigorou, né, o comércio e as cidades. Aí no século IX impulsionou o conhecimento e a arte. A importância do cálculo para a burguesia, o clima, né, maior liberdade para as cidades, o aumento de trocas culturais entre pessoas de diferentes regiões, tudo isso favoreceu o avanço da ciência, da criação, da arte. Nós estamos vendo a imagem aí do trovadorismo, dos trovadores, né, o trovadorismo, que eles cantavam em forma de poemas, tinham seus instrumentos para tocar, né? E ali também nós estamos vendo a pintura, um quadro, que foi outra arte também nas mudanças da Europa feudal. Outra parte importante também foram as universidades, né? Foi uma criação medieval e pode ser definida como uma associação de professores ou do aluno com a intenção de buscar conhecimento. Que hoje todos nós precisamos estudar, passar por uma universidade para termos uma profissão melhor, né? Mais valorizada, para poder viver melhor. Então, a universidade é para adquirir conhecimento. Então, a universidade foi a de Bolonha, na Itália, né? Foi criada por uma associação de alunos. Já teve outra na França, em Paris, né? Que nasceu de uma associação de professores. Da Itália era na área de direito, enquanto a da França era de medicina, né? E os estudantes buscavam o que mais lhes interessava, né? Era o conhecimento. A primeira universidade da Europa foi a de Bolonha, que eu já falei. Depois foram fundadas várias outras, como a de Oxford, né? Que hoje nós estamos vendo que a vacina está sendo produzida por essa grande universidade, né? Tinha outra, né, a de Cambridge na Inglaterra, tinha uma em Paris, né? Tinha várias outras, Coimbra em Portugal. E era formada geralmente por artes, medicina, direito e teologia, né? Eram esses os cursos que eles adquiriam naquela época medieval. Então, aqui nós estamos vendo agora quais foram as crises, as doenças e as revoltas, né, que houve aí nesse período aí, durante esses séculos. Então, nas primeiras décadas do século XV, iniciou na Europa uma crise prolongada, marcada por fome, doenças, guerras e revoltas sociais, né? Então, entre os anos 1000 e 1300, a Europa prosperou, embalada pelo crescimento da população e das cidades. Nas primeiras décadas, né, do século XV, iniciou essa crise e naquelas décadas, a oferta de alimento tornou-se insuficiente. Então, a população aumentou e a alimentação foi diminuindo. Ocorreram chuvas chuvas terríveis, né, que acabava com a produção, mas tinha as más colheitas, aí vinha as áreas agrícolas, passavam a ser usadas para a criação de ovelhas, né, a extração de lã, tudo isso ajudou a explicar a crise que havia. A fome, ocorrida também nesse período, matou milhares de europeus, as condições de higiene também eram péssimas, o lixo das casas era lançado nas ruas e não havia serviço de coleta, nem esgoto ou encanamento. Com a fome e a falta de higiene, colaboraram para uma terrível epidemia, né? Que foi a peste negra, que atingiu toda a Europa, desde Portugal até a Rússia, né? Matou cerca de um terço da população europeia, e a peste era transmitida por pulgas, que picava ratos e depois picavam seres humanos. E maior que essa doença, só mesmo era o medo, né, que era causado. Houve casos em que a população abandonou sua cidade só por ouvir dizer que a peste vinha chegando. Então, nós temos aqui a epidemia agora, né, outra que está terrível, dando medo a todo mundo, né? Então, aquele tempo também teve a pandemia da peste negra. Então, vocês estão vendo aí pessoas deitadas, né? Estão vendo ali as revoltas, muita gente morta com a peste negra. E ali também nós estamos vendo a crise do século XIV, né? Que foi
a crise agrária, a crise econômica, a crise social. Então, houve várias crises, doenças e revoltas. Nós vamos falar daqui a pouco as revoltas, uma das revoltas que durou muito tempo durante esse período medieval, que foi a Guerra dos 100 Anos, né? Um episódio que contribuiu também para a crise do século XIV, foi a Guerra dos 100 Anos, que foi de 1337 a 1453, um conflito armado, né, entre a França e a Inglaterra, que na verdade durou mais de 100 anos, né? Não foi mais 116 anos, e foi interrompida diversas vezes, mas continuava. Então, os principais motivos dessa longa guerra foram a disputa pela rica região de Flandres, né? E o interesse do rei da Inglaterra, Eduardo III, em tornar também o rei da França. Então, pelo poder das regiões. Então, quem iniciou, os ingleses, né? Tiveram vitória sobre os franceses, ocuparam parte dos seus domínios, a cidade de Paris, né? Depois o exército de Carlos, do imperador Carlos VII também conseguiu libertar Paris das mãos dos ingleses. Depois continuou a guerra, né? E aí foi uma jovem, Joana d'Arc, que resolveu lutar também. Organizou o governo, né? A partir de Paris organizou o governo, a cobrança de impostos, fortalecendo assim o poder da monarquia. Com o final da guerra, foi em 1453, os nobres se enfraqueceram, né? Pois muitos morreram no conflito. Além disso, também teve a cavalaria que perdeu força, com o surgimento das armas de fogo, especialmente o canhão, e com isso o poder militar da nobreza, baseado no manejo da espada e da lança, também diminuiu. Já a burguesia dos dois reinos ganhou força, passando a ocupar importantes cargos na administração pública. Então, nós vimos aí as causas e as consequências da Guerra dos 100 Anos, né? Que nós estamos vendo aí que Carlos, em 1328, Carlos IV faleceu da França, não foi? E como ele não tinha filho homem, só tinha filhas mulheres, então não podiam substituir ele no trono. E aí ele resolveu procurar um parente, né, que fosse do século masculino. E nessa época era o rei da Inglaterra, Eduardo III, que era filho da princesa francesa Isabela, que era irmã de Carlos IV. Então foi ele que tomou aí o poder e foi governar. Então aí nós estamos vendo também uma tabela com os reis que governaram, né, que foram substituindo um morrendo e outro substituindo o outro. Imagem da Guerra dos 100 Anos, né, que guerra não tem imagem agradável, mas que houve essa guerra terrível aí que durou mais de 100 anos. Então aqui nós temos Joana d'Arc, né, a que lutou na Guerra dos 100 Anos. Ela nasceu na França, né, em 1412, ela era filha de camponeses, morava no interior da França, e aos 12 anos ela achou que tinha ouvido vozes que vinham do céu. Ele dizia para livrar a França dos ingleses. Aí ela resolveu, aos 17 anos, conseguir um cavalo e partiu para o castelo, conversar com o rei, falar da revelação que ela teve, né, que ela ouviu. Depois de passar por vários demorados testes, o rei apoiou ela, né? Palácio Real, Joana d'Arc recebeu das mãos do rei uma espada e um estandarte. Vocês estão vendo ela aí com a espada na mão. O comando geral do exército francês. Então, ela foi comandar o exército francês, né? E obtiveram várias vitórias. Mas depois ela caiu numa armadilha, né? E foi vendida aos ingleses, que entregaram a um tribunal, né? De Inquisição, que acusou dela ter falsas doutrinas. Foi um herege de usar roupas masculinas, que naquele tempo mulheres não usavam roupas masculinas. Aí depois que ela passou por todo esse processo, ela foi condenada, né, por um tribunal, foi morta e foi queimada em 1431. E em 1456 houve um processo, né, que provou sua inocência, que ela não tinha
nada a ver com os problemas da guerra e foi canonizada. Então, Joana d'Arc, aí nós estamos vendo essa mulher heroína, né, que lutou na guerra dos 100 anos. Continuando, nós vamos ver quais foram as rebeliões camponesas, né? Com a morte provocada por fome, pela peste e a guerra, começou a faltar mão de obra nos campos, né? A produção agrícola diminuiu, teve prejuízos para a nobreza, né? Era para compensar as perdas, aumentou o controle sobre os camponeses, pagando altos impostos. Os reis elevavam, né, os impostos para pagar para os súditos. Os camponeses então reagiram, não suportaram a pressão do rei, promovendo revoltas, como essa daí, a de Jacques Cartier, né, que aconteceu na França em 1358, e teve outra revolta também, de Wat Tyler, na Inglaterra. Mas essa de Jacques aí tinha esse nome que era derivado de Jacques Bonhomme, que pode ser traduzido por João Ninguém, apelido que a nobreza dava aos camponeses. Então, por isso que colocou esse nome, né? Porque eles, em homenagem a um dos camponeses, Jacques, né? Então, Jacques é, na verdade, o nome de uma série de revoltas, né, que explodiram nas proximidades de Paris, na capital, também no interior da França, e essas revoluções, elas aconteciam ao mesmo tempo. Assim que aconteciam em Paris, aconteciam também no interior. Então, os milhares de camponeses que participavam incendiaram castelo, mataram nobres, queimaram documentos, né, que os prendiam a seus senhores. Aí esses reagiram e de posse de melhores armas, né, como eles eram mais, tinha rico, tinha dinheiro e treinado, né, os militares, sufocaram os revoltosos, massacrando os rebeldes, matando, né. Anos depois, cerca de 10 mil camponeses ingleses, liderados por Wat Tyler, foram a Londres e exigiram do rei Ricardo II o fim da servidão, a diminuição dos impostos pagos por eles. Na presença dos rebeldes, ele concordou. Mas assim que os rebeldes saíram, ele voltou atrás, juntou aos nobres, aí foram arrasando as aldeias dos camponeses, né? Massacrando tudo. Então o exército acabou aí com toda a população camponesa. E aí teve um enfraquecimento da servidão na Europa Ocidental. Eles conquistaram alguma coisa, mas com essas rebeliões eles foram enfraquecidos porque o rei não concordou e falseou, né, sobre a promessa deles. Então nós estamos vendo algumas imagens aí, revoltas camponesas, né, representação das revoltas camponesas para ter melhoria de vida, mas eles não conseguiram, né? Conseguiram e depois perderam. Então, esse aí foi nosso assunto de hoje. Nossa aula termina aqui. Vou colocar um exercício para vocês no ambiente. Eu vou colocar a foto e vocês vão fazer no caderno ou numa folha de ofício. Então, nossa aula está terminada. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Assistam o vídeo direitinho e tentem entender. E a atividade vai ser no livro. Tchau, até lá.